Prazer estar junto com os irmãos mais uma vez. O projeto missionário Resgate. Deus seja louvado pela existência desse projeto, pela vida do irmão Públio e toda a equipe, né? Que tem trabalhado incansavelmente em um só propósito, em um só pensamento. Esta equipe já esteve conosco ali em Vila Pindaré. Desejamos que retornem novamente lá, né? Ainda esse ano. Amém? Oh, glória! Vamos marcar para estarem conosco ali em Vila Pindaré e especificadamente em uma congregação do campo. Eu quero deixar dois versículos para reflexão. Primeiro, Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo, João 3,16. Melhor, Evangelho segundo escreveu João, registrando palavras do Senhor Jesus Cristo. João registra o que Jesus disse no capítulo 3 e versículo 16. Assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo João registrou. O outro texto que quero fazer menção é na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 5. Quem quiser nos acompanhar, pode abrir a sua Bíblia, por favor, segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 5. Segundo aos Coríntios 9, versículo 5 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim está escrito: portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronto como bênçãos e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência. Quem pode dizer glória a Deus? Superabundez em toda boa obra. Amém. Somente até o versículo de número 8. Antes de fazer uma breve explicação dos textos lidos, mostrar as conexões de João 3,16 e com esse texto, ora lido, eu quero manifestar a Deus a minha gratidão, louvor e adoração pela vida do pastor João Filho e sua família, bem como a Assembleia de Deus aqui no campo de Vila Tucumã, esta área missionária. Louvar a Deus pela vida dele, porque é um homem corajoso, um homem que se esforça pelo bem do reino de Deus. Ele se doa pela causa do reino. Pastor João tem uma visão extraordinária. Uma visão extraordinária. É um homem de fé. É um homem de fé, é um homem de coragem, é um entusiasta. E a estadia dele aqui, obviamente, foi uma providência de Deus. Uma providência de Deus. A estadia do pastor João Filho nesta área missionária. E tem trabalhado mesmo, como costumamos dizer aqui no interior, com unhas e dentes. O homem tem trabalhado mesmo com unhas e dentes, entregue mesmo na obra. Os irmãos conhecem a congregação, eu acredito que todos que estão aqui, ali a sede da área missionária, o seu ampliamento, né, o crescimento bem expressivo, bem expressivo. E embora o pastor João esteja em um local com recursos limitados, mas através da vida dele, da igreja neste lugar, coisas extraordinárias têm acontecido. Coisas extraordinárias têm acontecido. O homem, na dependência de Deus, realiza muitas coisas. E embora ele esteja trabalhando com algumas limitações financeiras, ele não tem desanimado.
não tem baixado a cabeça e não tem medo de executar os projetos que Deus coloca no coração dele. Ele não tem medo, e por conta dele não ter medo, temos presenciado um crescimento expressivo, um crescimento palpável. Glória a Deus por isso. A reforma do templo, a aquisição da casa ao lado do templo, né, pastor? De uma casa, um terreno. E agora ele está numa peleja na construção da casa pastoral. E quinta-feira nós estávamos em um culto de ação de graça lá na Vila Pindaré. E eu disse aos irmãos que nós estaremos vindo aqui para esta cruzada, aos irmãos ali de Vila Pindaré. Cadê os irmãos de Vila Pindaré? Fiquem em pé aí, por gentileza, os que estão sentados. Fiquem em pé. Todos que estão sentados, fiquem em pé. Os que estão em pé, balança a mão assim. Ok, olha aí. Uma expressiva caravana. E eu disse a esses irmãos, vão preparados, meus irmãos, que nós vamos lá para essa cruzada e nós vamos para entregar. Nós vamos para entregar a adoração a Deus e a oferta ali no campo de Vila Tucumã. Amém? Obrigado, meus irmãos. Podem sentar. O pastor João, meus irmãos, após esta cruzada, ele tem em mente dar continuidade à construção da casa pastoral. Nós temos sempre estendido a mão, ajudando o pastor João. Ele sempre tem nos ajudado, andando quando nós precisamos. Pastor João, nós vamos realizar um trabalho na congregação X. O pastor João, ele é multifuncional. Ele é pedreiro. Ele é, como é que mexe com isso aqui, é o quê? É carpinteiro, é marceneiro, é eletricista. De tudo ele sabe um pouco. O homem é duro, né? É o quê? É um polivalente. E ele sempre tem nos ajudado. Na Vila Dedinho ele foi não sei quantas vezes lá na reforma não, na construção. Nós começamos lá desde a pedra fundamental. E ele tem parcela de ajuda lá. E os irmãos do campo de Vila Pindaré sabem disso. Queridos, e nós desejamos convidar aos irmãos que estão aqui presentes, para que possamos estender a nossa mão de generosidade para esta obra, para o reino de Deus neste lugar. Tendo em mente alguns princípios da Bíblia Sagrada para a nossa vida. A primeira coisa é quando nós somos generosos, nós estendemos as mãos para abençoar a obra do Senhor. Nós estamos tendo o privilégio de ser um contribuinte na obra. Quem me ouve, diga amém. E estamos tendo o privilégio de ser o imitador de Deus. Deus é um exemplo máximo. Deus é um exemplo máximo de alguém generoso. Por quê? Porque o capítulo de número 3 e versículo 16 de João, o texto áureo da Bíblia Sagrada, expressamente diz isso. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele é a expressão máxima de generosidade. Quando nós contribuímos na obra do Senhor, nós estamos tendo o privilégio de contribuir e o privilégio de sermos imitadores de Deus. Quem me entendeu, diga amém. Partindo desse princípio, Paulo, que havia compreendido isso na íntegra, comunicou esta verdade ao coração das igrejas que estavam sob seus cuidados pastorais. Dentre essa, a região da Acaia, onde estava esta cidade de Corinto, esta cidade grega. Nesta cidade estava esta igreja em Corinto, que era uma igreja muito próspera. Os relatos das epístolas falam isso. E Paulo, conhecendo a generosidade dos irmãos, os convida para que eles ajudassem os irmãos da Macedônia, como eles já haviam feito isso. Os irmãos da Macedônia, de uma região financeiramente bem humilde,
mas que a ajuda de Corinto, da igreja em Corinto, animava, ajudava a ver um crescimento na obra do Senhor, na igreja, na região da Macedônia. A ênfase do capítulo de número 9 dessa segunda carta aos Coríntios é exatamente sobre isso. E aqui Paulo, ele trata sobre as bênçãos da generosidade, expressamente dos versículos de número 6 até o versículo de número 5, até o versículo de número 14. Ele diz assim: olha, portanto tive por coisas necessárias exortar estes irmãos, para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção. A bênção aqui está relacionada à cooperação dos coríntios, já antes anunciada, para que esteja pronto com bênçãos e não com avareza. Então observe bem, os crentes de Corinto estavam prontos para cooperar generosamente com os irmãos da Macedônia. O contrário de avareza aqui é estender a mão e doar, porque o avarento, ele é centralizador, naquilo que ele tem, naquilo que pertence a ele, e não reparte com ninguém. Um certo escritor disse que aquilo que nós temos, se não for para repartir com quem não tem, não adianta nós termos. Não adianta nós termos. Os crentes de Corinto, Paulo confiava na generosidade deles, e eles expressamente estendiam a mão, porque não trilhavam pelo caminho da avareza. Eles não trilhavam em cima do seguinte princípio: eu não vou cooperar, porque com isso eu posso comprar aquilo e aquilo outro, ou gastar com isso ou aquilo outro. Não. Pelo contrário, eles haviam entendido que na proporção que eles estendiam a mão generosamente para abençoar, para dar a outras pessoas, havia um acréscimo na vida deles. Sabe o que diferencia a igreja generosa de alguém avarento? Sabe o que diferencia alguém generoso de alguém avarento? É porque o avarento, ele constrói tomando dos outros. O generoso não, ele constrói dando aos outros. Você entendeu o que eu disse? O generoso, ele adquire, ele agranjeia dando aos outros. Quem pode levantar a mão para os céus e glorificar o nome do Senhor? O avarento não, ele constrói tomando ou tirando dos outros. As bênçãos da generosidade está aqui no texto sagrado. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. O princípio da generosidade não é tomar lá, tacar, não. É o amor, é o desejo de contribuir com alguém. O cristão é principiado na ideia: o que está sob meus cuidados é para compartilhar com outros. E quando ele faz isso, por conta da sua ação generosa, bondosa, para ver o outro também bem, Deus acrescenta. A lei da semeadura vai ser aplicada por Deus, porque na proporção de quem semeia, o princípio é ter retorno, é ter uma colheita. Embora a máxima não seja isso, mas quem planta colhe, sim ou não? Sim ou não? Embora a máxima de quem coopera não é ter de volta, mas quem coopera está semeando, e quem semeia, colhe. Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? E aí, para nós terminarmos, o versículo de número 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Não por tristeza, porque venha ser constrangido a isso. Ninguém é constrangido a isso. E nem por necessidade. Você vai cooperar partindo do reconhecimento de gratidão de que Deus já lhe abençoou.
Um certo escritor, ele disse que a gratidão, dentre todas as virtudes, ela se destaca, ela se sobressai. A gratidão é uma das maiores virtudes. E quem não sabe contribuir é uma ação de gratidão a Deus. Davi disse isso: de ti recebo, Senhor, e a ti eu entrego, a ti eu dou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus, Ele ama ao que dá com alegria. Deus, Ele ama a quem? A quem dá com alegria. Nós vamos fazer aqui uma oferta para a obra do Senhor aqui em Vila Tucumã, e vamos cooperar com alegria. Quem pode dizer glória a Deus? E o Deus a quem servimos é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência e superabundância em toda boa obra, não vai faltar no celeiro, não vai faltar na tua despensa. Por quê? Porque você está investindo em um terreno fértil. Esse terreno é de Deus, e o terreno fértil de Deus não tem falha, ele não falha, ele não retarda. Bendito seja Deus. Você tem o suficiente e vai cooperar na obra e continuará tendo o suficiente. Só que acredita nessa palavra, levanta a mão para os céus para glorificar.